Olá, pessoal, de volta aqui, nossas reflexões, meditando sobre temas. Hoje vamos falar sobre fé para tempestades. Nós estamos, como Brasil e também nações da Terra, estamos vivendo um momento onde há uma grande mudança no mundo, principalmente aquilo que eles estão falando que é o novo normal. Na verdade, é o relativismo entrando para todas as áreas da vida. E estamos vendo isso acontecer, esse grande reset na nossa frente. Estamos vivendo isso intensamente. Alguns já perceberam, estão tentando manter a vacina que o Evangelho do Reino nos traz, outros ainda não perceberam, mas há uma necessidade de enxergar para planejar, né? E discernir a estação, discernir os tempos e então buscar os recursos de Deus, buscar aquilo que Deus tem para uma mesa de provisões, uma mesa de sabedoria, né? A mesa de Cristo para nós nesse momento, nessa mudança que estamos vivendo agora. Quanto mais atrasarmos essa percepção, alguns prejuízos até podem vir, podem se estabelecer, se não tivermos essa tomada de posição. Nós necessitamos dessa posição agora, é uma posição de fé. Fé na verdade, a verdade de Deus, as verdades eternas, os absolutos de Deus, para enxergarmos esse tempo, chamado também os últimos dias, e entender as características que estão tentando se estabelecer na cultura do sistema mundo e a cultura do reino para esse enfrentamento, né? Claramente vamos ver essa colisão de visões de mundo. É importante que você tire um tempo para refletir sobre isso, né? Nós já estamos vivendo o segundo semestre desse ano de 2026 e temos 2027 pela frente. É um período de transição muito intenso, principalmente sobre economia, sobre fé, sobre as nossas crenças básicas. E esse tempo também tem características onde as coisas que estão acontecendo na pós-verdade são para confrontar a nossa fé e nos fazer desconfiar da verdade, desconfiar de Deus, né? Esfriar na nossa relação, no nosso relacionamento com Deus. Então é importantíssimo que você tire um tempo para pensar sobre isso, ouvir mais sobre isso, meditar nas Escrituras sobre esse esfriamento que está chegando, e o esfriamento não é só na nossa relação com Deus, é na nossa relação com o próximo, não é? No amor a Deus, no amor ao próximo, no amor a si mesmo, que são os fundamentos básicos do primeiro mandamento que o Senhor nos ordena, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então esse tripé é a sustentação, e é esse tripé que está sendo bombardeado. Vento contrário, tempestades. Estamos no meio de vento contrário e tempestades. Como exercer fé no meio da tempestade, no meio do vento contrário? Então, essas são circunstâncias do nosso propósito e do nosso destino. Nosso destino como filhos de Deus, nosso propósito de ser semelhantes a Jesus, propósito eterno, e nossos propósitos pessoais, propósitos circunstanciais que estamos cumprindo com outros irmãos, nosso propósito de vida. Esse propósito tem ciclos diversos, então eu tenho que olhar esses desenhos todos, essas engrenagens todas. Eu oro que Deus te dê clareza sobre isso, o propósito pessoal, o destino em Cristo Jesus e também o seu propósito pessoal e também o propósito que você desenvolve com outros, o propósito eterno de sermos semelhantes a Jesus. Refletindo sobre isso, você precisa se posicionar em firmar a sua fé, firmar a sua confiança em Deus, firmar a sua confiança na verdade,
Então, os seus sentidos e a sua alma devem alimentar-se da verdade de Deus, porque as tempestades trazem medo, trazem dúvida, trazem ansiedade, insegurança. A área econômica e financeira, por exemplo, é algo que você deve se preparar. Esse é um tempo de fazer uma preparação, de cortar os seus gastos excessivos e fazer reservas, pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus, porque ele conhece esses dias pela frente, né? Mesmo que você esteja ligado com promessas antigas, você necessita entender que essa tempestade vem, mas ao mesmo tempo estão havendo julgamentos sobre os ímpios, estão acontecendo julgamentos sobre as nações. As nações estão lidando com uma situação que Deus está tratando com elas já. Há julgamentos preparatórios, a Bíblia fala sobre esses julgamentos preparatórios. Então, esses julgamentos estão ligados aos ímpios que rejeitam Deus, às nações que rejeitam Deus, a tudo que é anti-Deus que já está acontecendo no mundo. Algumas nações claramente ateístas, claramente abraçando essa visão de mundo ateísta, relativista e materialista, muitos ismos, né? Muitas ideias, muitas filosofias humanas que tentam governar. Mas sobre nós, os filhos de Deus, existe a economia do reino. A economia do reino é marcada por milagres. A economia do reino é marcada por provisões. A economia do reino é marcada por um povo que passa esse lugar da pressão, não é? Como Jesus passou no passado. Essa para nós é uma circunstância do propósito. Então, Jesus passou aquele momento desafiador lá no seu propósito, que a Bíblia fala em Mateus 26, quando Jesus vai para o Getsemane e ali ele tem aquele tempo onde acontece exatamente aquilo que é o esmagar, a intercessão dele para nos substituir. Ele ficou no nosso lugar, ele pegou o nosso pecado, ele nos substituiu como o Cordeiro de Deus. E aquele lugar de pressão, aquele lugar de esmagamento para a sua própria vida, que culminava com a crucificação, era parte do seu propósito. Então, era um cálice de sofrimento. Era um cálice de sofrimento que ele teve que passar por causa do pecado de todos nós, né? Havia uma razão específica no propósito dele, que ele tinha consciência daquilo. Então, ele entra naquele lugar, mas ele, como diz aqui em Mateus 26, ele foi aquele que lidou com os seus discípulos, dizendo, olha, fiquem atentos, fiquem alertas, né? Ele fala, todos vós, ele disse isso no versículo 31 de Mateus 26, todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, ou ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então ele tinha clareza do propósito. Ele tinha clareza do propósito. E exatamente no meio da tempestade, nós temos que ter clareza do nosso propósito, que nós vamos passar lugares apertados. Nós precisamos olhar para Jesus e para o molde dele com clareza do nosso propósito. É isso que ele está apontando aqui. E ele já está apontando os dias a seguir. Ele já está apontando a ressurreição. Ele está apontando os próximos passos que ele iria dar com os discípulos. Mesmo a palavra que ele estava liberando, ele dizia, todos vós vos escandalizareis. Ferirei o pastor, né? Ferirei o pastor. Isso foi anunciado profeticamente. Isso estava lá sendo anunciado profeticamente. E ele tinha sido pelos profetas, mas agora era o tempo. Era o tempo daquela palavra se cumprir. Sabe, chegam alguns momentos onde nós passamos por lugares muito estreitos, que às vezes nós não temos clareza de que, às vezes, algum cálice de dor, de sofrimento, faz parte do nosso processo de amadurecimento. O nosso processo de amadurecimento envolve momentos onde nós somos testados, provados, e é um lugar de pressão.
É uma estação onde tem pressão, pressão mesmo, aperto mesmo. Então, Jesus estava aqui nesse lugar, o Getsemane. A região do Monte das Oliveiras era um lugar onde ele orava muitas vezes, e agora ele está ali sendo esmagado, sabe? Sendo esmagado, para dali sair um novo óleo, vinha uma nova unção, que Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, está ali passando aquele lugar de aperto, e dali tirando uma unção para receber aquela vitória poderosa que ele iria acessar os abismos para pegar as chaves da morte e nos trazer a vitória. Aquilo era o ponto central do seu propósito. E em seguida, o outro ponto central, que é a ressurreição. Então, esses dois elementos ele tinha que vencer naquela hora, tinha que enfrentar e vencer. Mas veja que no meio da oração, ele diz lá na cruz, né? E também diz na sua oração preparatória, aliás, ele diz isso na oração preparatória, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, ele falou com o Pai sobre isso. Então nós podemos pedir que o Senhor nos livre, mas o livramento está ligado a graça e favor para suportar a prova e vencer a prova, suportar a pressão e vencer a pressão e ter os olhos no propósito, ter os olhos no plano de Deus. E eu oro que Deus abra os seus olhos. Eu oro que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos livre de nossos atalhos, de nossos planos de fuga. Muita gente não gosta de passar por lugares apertados. Nós estamos sendo levados por Deus como um lugar onde nós vamos receber um óleo novo. Nós vamos receber um novo nível de maturidade como igreja da nação e também como nação. Esse lugar apertado envolve uma obediência plena a Deus, uma confiança inabalável em Deus. Essa confiança que eu oro que ela seja derramada sobre o seu coração. E o remédio para isso é olhe para Cristo, olhe para o exemplo de Cristo, olhe para as atitudes de Cristo. E como ele cuida desse rebanho, ele vacina o rebanho, ele está ali falando o tempo todo, olha, vai acontecer isso, mas vai acontecer aquilo, vocês têm uma graça para mim, tem uma graça para vocês, tem um passo a passo que vocês devem seguir, vocês vão chegar no extremo, vocês vão se escandalizar com o que vai acontecer agora, vocês não vão entender. Então, no nosso processo, nos nossos processos de amadurecimento para viver a plenitude do propósito, nós chegamos a lugares onde as coisas que vamos experimentar podem nos escandalizar, podem trazer sobre a nossa mente conflitos com Deus mesmo, coisas que nós não entendemos. Coisas que nós não entendemos. E é importante que você tenha essa consciência desse lugar de pressão, mas tenha a atitude de Cristo, de depender do Pai, de ir ao Pai, de perguntar ao Pai e de ter as respostas da travessia da pressão e da vitória sobre a pressão e os próximos dias. Foi isso que Jesus disse, olha, vocês vão se escandalizar por minha causa, mas está escrito, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Circunstâncias podem nos dispersar. Circunstâncias podem levar a nossa mente para o lugar de dúvida, de incerteza. Mas aqui já está falando que depois vai haver essa restauração. Isso é super, super importante. Eu oro que a Igreja do Brasil, oro que as lideranças, oro que todos nós sejamos ajudados nessa hora, nesse momento, não com uma perspectiva de derrota do lugar apertado, mas uma perspectiva de maturidade, uma perspectiva de Cristo, de sabermos nosso propósito, de entendermos que o Senhor está adiante e Ele já falou o que Ele disse sobre a igreja, o que Ele disse sobre o Brasil, o que Ele disse sobre vencer as portas da morte, é real. E vamos enfrentar e vamos vencer isso por causa de Cristo. Então, agarre-se ao que o Senhor disse. Eu oro que você
receba essa palavra, amadureça essa palavra, mergulhe nessa palavra e receba novas revelações e provisões para os dias atuais e os dias à frente. Pense sobre isso, ore sobre isso. Aqui, Hudson Medeiros, orando que você, aqui que já está inscrito, continue a ser edificado, e você que não está inscrito, se inscreva, compartilhe essa palavra, comente essa palavra e aciona os sininhos aí para você receber todas as nossas, os nossos vídeos, as nossas reflexões. Um grande abraço a todos, nós nos encontramos na próxima.